Olá, o meu nome é Rafaela Cortês, sou jornalista freelancer e em maio deste ano, 2022, estive na Palestina com o Ricardo Esteves Ribeiro do Fumaça. Fomos lá para fazer um outro trabalho, mas a vida e o Estado israelita levou-nos por caminhos diferentes. O que vais ouvir hoje é o resultado desse desvio. Antes de começares, 3 coisas. Primeiro, este trabalho contém alguns palavrões. Há também algumas cenas de violência ao longo do episódio. Procuramos evitar ao máximo incluí-las de forma gratuita, só porque sim, mas é impossível falar deste assunto sem fazer referência à opressão e violência que as pessoas palestinianas são sujeitas diariamente. Segundo, apesar das narrações estarem gravadas em português, todas as entrevistas foram feitas em inglês. Se preferires ouvir uma versão apenas em português, procura o canal Extras Fumaça na tua aplicação de podcasts. Publicamos lá uma segunda versão traduzida. E por último, esta reportagem vem no seguimento de um trabalho contínuo que a Fumaça tem vindo a fazer sobre a Palestina desde setembro de 2017, quando Ricardo Esteves Ribeiro e a Maria Almeida, também jornalista no Fumaça, foram pela primeira vez à Palestina. Palestina, Histórias de um País Ocupado, conta em 6 capítulos a história de uma ocupação através das vozes de quem lhe resiste. Se quiseres saber mais sobre o tema, sobre o contexto histórico e político que levou àquilo que vais ouvir neste episódio, e particularmente sobre os acordos de Oslo, de que vamos falar mais à frente, houve também essa série documental publicada em 2018. E agora, com os avisos todos feitos, fica com a reportagem O que é normal em Massafra Yatta. Ao fundo, um horizonte que parece não acabar nunca. Uma pintura perfeita. Um quadro tão real que se toca, que se cheira. Toca-se o quente do deserto, cheira-se a poeira do deserto. Ao fundo, tudo é castanho. O quadro, que é tão real quanto o sol que nos queima a pele, é feito de montanhas que se entrecruzam, que se engolem umas às outras. O castanho de uma colina tocando o castanho de outra e de outra mais, como se transformassem numa só. Uma só colina, uma só montanha, uma só cor. Mal sabem elas que nada disto é uno, que tudo o que vemos à nossa frente é disputa, é divisão. Não se vê uma casa daqui de onde estamos. Nem casas, nem estradas, nem carros, nem tratores, nem lagos, nem lagoas. O mais parecido com vida que se consegue vislumbrar são os arbustos de ervas quase secas, que vão pontuando o castanho com pintas de verde quase amarelo, quase castanho novamente. Há areia, há rocha, há chão rasgado de fissuras que parecem fazer já parte da história. Há céu limpo, há luz, tão clara e forte que os olhos se vão fechando a contra-vontade. E ainda que semicerrados, o que eles contemplam é mais extenso do que alguma vez vi. Todo um universo à minha frente e nem viva alma se avista. Estamos em Massafra Yatta, na Palestina. شو اسمك؟ حمودي؟ حمودي نعم. أول مسافر ياطا كل حمودي ورب حمود. Todos os palestinianos em Massafra Yatta se chamam Hamoudi ou Mohammed, brinca Hamoudi Ganem. Hamoudi veste uma camisola branca com capuz e calças de ganga. Enquanto vai arrastando os ténis pretos em direção ao carro, vai também olhando uma carrinha do exército israelita, a passar ao fundo. We should wait like 1 minute to see where the police go. Hamoudi Ganem diz-nos que se for visto pelas forças militares israelitas, será parado com certeza. Esperamos uns minutos e deixamos os soldados passar ao fundo, até deixarmos de ver a carrinha. Quando desaparecem, seguimos caminho. And where are we going now? Now we are going to Mufakara. Mufakara é uma pequena povoação na região de Massafra Yatta, no sul da Cisjordânia, a área mais a este da Palestina, ocupada desde 1967 pelo Estado de Israel. Uma povoação onde, soubemos ontem, 7 de maio, um olival de camponeses palestinianos foi atacado por colonos israelitas. E várias dessas árvores foram danificadas, arrancadas ou destruídas. Stop here, guys. It's here? Yes. Procuramos um homem, Fadel Rabae. É pastor, agricultor e o dono, ele e a sua família, das árvores destruídas ontem. Saímos do carro eu, Hamoudi Ganem e a Rafaela Cortês, que ouviste no início do episódio, em direção ao horizonte que parece não acabar nunca. Hamoudi vai subindo colina atrás de colina, intercalando o arrastar de pés pelo chão quente, com murmúrios sobre o calor que se sente num lugar onde quase não existe sombra. Quase. Ao lado esquerdo, um abrigo serve-nos de repouso durante uns minutos. O estado de degradação é comum. Numa zona onde é quase proibido construir, não é exceção paredes ainda por pintar, a cair aos bocados. No interior, apenas 3 pequenas árvores ainda em vasos, com folhas verdes a espreitar a primavera.
O abrigo pertence ao coletivo Youth of Sumud, de que Hamoudi faz parte. Sumud, que pode ser traduzido para perseverança, significa na Palestina muito mais do que apenas perseverança. O termo encapsula a história de uma resistência palestiniana numa terra colonizada há quase 75 anos. E esta juventude de Sumud é mais uma geração de jovens que, apesar de nunca terem vivido em liberdade, lutam por ela como se não houvesse outra razão de viver. Andamos mais um pouco. Uma placa antiga, enferrujada, perdida no meio do monte, confirma-nos em árabe que chegamos a Mufakara. Em inglês, mente-nos. Lê-se: Estado da Palestina, Ministério do Governo Local. Como se tal Estado existisse e tal Ministério aqui mandasse alguma coisa. Hamoudi apoia-se num poste e olha o deserto castanho. A única informação que temos é que Fad el-Rabai estará no longo, infinito vale que se estende à nossa frente. He is in this valley. Okay. Where exactly is our mission? We have to spot him, yeah? Is he with animals? Os três olhamos o vale em busca de sinais de vida. Animais, pessoas, máquinas a trabalhar. Nada. Tudo é silêncio. Isto é um deserto total. Uns minutos depois, voltamos a entrar no carro e damos mais uma volta em Mufakara, à procura de Fad el-Rabai. مرحبا. اهلا وسهلا كيف حالك؟ تمام. وانت؟ وانت كيفك؟ الحمد لله. Fad el-Rabai recebe-nos numa pequena quinta onde uma série de homens trituram ervas secas para servir de alimento aos seus animais. Oferece-nos café e pede que nos sentemos dentro, à sombra. É Hamoudi Ghanem quem traduz. Maybe he can introduce himself and tell us a bit about where he grew up and how long. Yeah. بقول لك في البداية عرف عن حالك وين تربيت وين كبرت لحد وين وصلت. أنا أخوك في الله فضل أحمد جبين ربعي من قرية تواني. ولدت في تواني ونشأت في تواني وتعلمت في تواني وصير الزلم في تواني. Fad el-Rabai diz-nos que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani, fez homem em Tuani e casou em Tuani, uma das 19 pequenas aldeias que compõem Massafriata, exatamente ao lado de Mufakara. Hoje tem filhos e netos, que sustenta através do que lhes dão os animais e também as árvores. Exatamente as árvores que ontem foram destruídas. And can you explain what happened and how did he get to know that the trees, like what happened with the trees? بقول لك كيف عرفت على الشجر وشو صار في الشجر بالضبط. أقول لهم يوم أنا بروح فوق يوم بطلع أرضي برعى مع الغنم مع الشيب. So he's saying that he was going with the sheep as he do daily in the morning, and when he get to their land there he saw like a lot of trees broken. So for sure there is no Arabic will have the feelings to cut someone else's trees, and they call the police but nothing happened. They do nothing. When they say they called the police, meaning the Israeli police? Yes. Fad el-Rabai explica-nos que este não foi um dia anormal. Conta-nos histórias atrás de histórias de violência e assédio que diz terem sido cometidos por soldados israelitas e colonos de Havat Maon. Um colonato que nos últimos anos tem engolido as comunidades de Mufakara, Tuani e outras povoações de Massafriata. Conta-nos sobre árvores destruídas, comida de animais roubada ou danificada, campos de pastoreio ocupados, tratores confiscados ou danificados e sobre a detenção do seu filho, preso há mais de 1 ano. A polícia palestiniana não tem jurisdição em Massafriata. Quando, em último recurso, residentes chamam os militares israelitas para os defender contra colonos, a experiência tem-lhes mostrado que são os colonos que acabam protegidos. Em setembro de 2021, vários colonos de Havat Maon atacaram o abrigo onde estamos sentados neste momento. Usando paus, correntes, pedras, espingardas e uma faca, atacaram palestinianos destruindo janelas, matando 4 ovelhas à facada, ferindo 2 adultos e 3 crianças de 3 anos. Uma delas ficou inconsciente e de cabeça aberta. Quando residentes de Tuani tentavam defender as suas casas, foram eles próprios atacados por soldados, que enviaram granadas de gás lacrimogéneo. Fad el-Rabai passou a noite de ontem quase em branco, de vigília. Depois da destruição das suas árvores, ele e alguns camaradas de trabalho decidiram revezar-se para garantir que os colonos de Havat Maon não queimavam a comida dos animais, como já havia acontecido antes. 60 سنة الزيتون شفت
So he was saying that I wake up yesterday at 2 a.m. and he was, making his sleep as shifts. He sleep like for 1 hour, 1 hour he stay awake because he was afraid that after they break maybe more than 50 trees in his land, so he was like really afraid for the sheep food. Fadel Rabai explica-nos como tudo isto é muito maior do que apenas umas árvores destruídas, ou apenas, se é que assim pode dizer-se, alguns ataques de colonos. A escalada de violência parte de algo maior, e uma estratégia de décadas que tem um objetivo: obrigar os residentes de Massa Friata a sair desta terra, ou a bem ou a mal. Mas quando Fadel Rabai nos diz, respondendo à primeira pergunta da nossa entrevista, que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani e se fez homem em Tuani, não termina aí. Abre os olhos claros, levanta a cabeça coberta com um kefia, um lenço palestiniano, branco e preto, e diz também: e de Tuani nunca sairei. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. (...) 8 de maio de 2022. A Rafaela Cortês e eu aterramos numa apartheid da semana passada, em dia histórico. Por um lado, 4 de maio era data de celebração, para os israelitas, da Constituição do Estado de Israel, 74 anos antes. Por outro, a ironia deixou que neste dia fosse também publicada uma perturbadora decisão do sistema judicial israelita. Uma decisão que deu luz verde ao que, efetivando-se, será uma das maiores expulsões de pessoas palestinianas de suas casas nas últimas décadas. A partir deste dia, os cerca de 1.150 habitantes da região de Massa Friata, que mede mais ou menos 3.600 hectares, uma área quase tão grande como a do município do Porto, passaram a estar em risco de ver as suas casas demolidas a qualquer momento. Já lá vamos. A palavra Massafar significa em árabe viajante. O viajante de Yatta, ou, há quem defenda, o viajante para Yatta, uma vila na Cisjordânia cujo nome tem origem na palavra zero, ou nada, o que viaja para o nada. Não era nosso plano sequer passar por Massa Friata durante a viagem de 2 semanas que aqui fizemos. Mas tendo nós chegado no dia da decisão, tudo nos parecia empurrar para lá. Uns dias depois, estávamos a caminho do sul. A caminho do nada. Go with Islam. Okay, we go. I was happy to meet you, Ricardo. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. تشرفنا. تشرفنا. شكرا. How you say تشرفنا in Portuguese? Prazer. Prazer. Perfeito. مع السلامة. Chegar a Massa Friata não é tarefa fácil para quem viaja de mochila e equipamento de som às costas e sem carro próprio. O caminho faz de cidade em cidade, de vila em vila, de transporte público em transporte público, o que pode chegar a demorar um dia inteiro. Ou como fizemos nós, de táxi desde Hebron, uma das maiores cidades da Cisjordânia, a pouco mais de 20 km de distância. كيفك؟ تمام؟ تحكي عربي؟ شوي تحكي انجليز؟ انجليز شوي لا تواني؟ تواني؟ اوكي. É Bader quem nos guia por entre as colinas do sul de Hebron, durante mais de meia hora. Nós arranhamos umas palavras de árabe, ele não arranha nem um pouco de inglês. E para passar o tempo, não precisa nem de rádio a tocar. A viagem até Tuani faz por passagens mais remotas do que as que alguma vez tínhamos nós atravessado. Durante grande parte do caminho, vemos 0 carros, 0 pessoas, 0 animais, 0 edifícios. As exceções ao deserto são impressionantes, mas não surpreendentes. De tempos a tempos, erguem-se colonatos israelitas cercados por arame farpado, muros de betão, postos de vigilância ocupados por militares armados, alguns de espingarda permanentemente apontada por quem vem lá na estrada, seja lá quem for, e dezenas, centenas de bandeiras israelitas. Quanto mais nos aproximamos do destino, mais os colonatos crescem em número. E mesmo antes de chegarmos a Tuani, não há placas nem sinais a assinalar o bom porto. Antes, uma estrela de David, símbolo religioso judaico presente na bandeira israelita, já gigante, brilhante no topo de uma colina, como constatando o óbvio, que mesmo em plena Cisjordânia, e mesmo sendo os colonatos internacionalmente reconhecidos como ilegais, eles não só existem, como são os seus colonos quem aqui vive acima de todas as outras pessoas. وين سامي؟ سامي أنا عند بوابة الصحراء هذا ظني ماشي من هدوغري ولا غلط
Sami Hourani é estudante de Direito e um dos ativistas de Tetuani que lidera a resistência à ocupação israelita desde Massaf Yatta. Em 2021, venceu o Prémio Internacional de Defensores dos Direitos Humanos em Risco, atribuído pela organização Frontline Defenders, em conjunto com a sua irmã, Samiha Hourani, e outros ativistas internacionais. Com uma série de outros jovens das várias aldeias em volta, criou o coletivo Youth of Sumud, do qual é coordenador e do qual faz parte também Hamoud Ghanem. Conhecemos Sami Hourani através do Instagram, onde tem documentado as agressões constantes e o escalar de violência de que esta comunidade tem sido alvo, especialmente desde a decisão de 4 de maio, há 4 dias. Menos de 3 horas depois do nosso contacto, tinha-se já oferecido para nos receber em casa e guiar-nos por uma safariata. E antes de sairmos de Hebron, antes mesmo de entrarmos no carro, tinha-nos garantido que estaria à nossa espera à entrada de Tetuani. E agora? Bem, agora estamos perdidos no deserto sem sinal da única pessoa que conhecemos, numa área de mais de 3.000 campos de futebol. Bader continua freneticamente a tentar ligar a Sami Hourani, sem sucesso. Quando Sami não atende, Bader envia mensagens de voz atrás de mensagens de voz. E nós entendemos porquê. Ele próprio não faz ideia onde está, numa zona onde, para o Estado de Israel, palestinianos não têm liberdade de movimento. E para além disso, cada minuto que demora a mais é tempo de trabalho perdido. Em Tetuani, perguntamos na rua se alguém viu Sami Hourani. Nada. Mais uma vez, ligamos a Sami Hourani. Bader pergunta: onde estás, homem? Onde estás? Alô? Sami? Alô? Alô? Nada. E já a cair a noite, Sami Hourani chega finalmente perto de nós. مرحبا. أسعدكم. تفضل. Okay, I'm sorry, there was a problem now. No worries. They No were problem. beating us and arresting us. Oh yeah? What happened? No, nothing. Just one guy now. We are waiting the ambulance to arrive. Okay. Later we go to the police. Okay. Let's go. Sorry, it was really stressing with the time and No, don't worry. I am sorry. Things happen at the same time. Pouco antes da nossa chegada, vários soldados israelitas tinham atacado ativistas locais a uns minutos de distância e onde agora estamos. A Rafaela Cortês e eu entramos rapidamente no carro de Sami Hourani e vamos em direção ao local onde 2 mãos cheias de pessoas esperam uma ambulância para socorrer um dos feridos. Bassel Adra, jornalista local e também membro dos Youth of Sumud, está deitado com um pano molhado na testa e as pernas esticadas numa cadeira de plástico. De olhos fechados, vai gemendo quase sem forças para gemer. Tudo começou, conta Sami Hourani, no momento em que militares israelitas tentavam destruir um pequeno abrigo de um pastor da aldeia. Quando ativistas com telemóveis e câmaras de filmar tentavam documentar o que se passava, soldados responderam atirando o jornalista Bassel Adra ao chão, espancando-o até ser libertado pelos seus camaradas. They kept beating him and they want to arrest him. And then, really, after 20 minutes of beating him, they released us. And now we're waiting the ambulance. Because his head was exploding from the place. it was here. It was there nearby here. Do ataque, vários vídeos ficaram para testemunhar o que aconteceu. Sami gravou um deles. O que vamos ouvir é bastante violento. Se preferires passar à frente, avança o áudio 1 minuto. He's a journalist. Look at him. No. You're illegal. This is illegal. Hayal, this is illegal. This is illegal. What are you doing? He's a journalist. You know that. He's a journalist. You're not allowed to touch him.
You have ID as a journalist. You have ID as a journalist. You know that. You can see his. You can see his. You can see his journalist look ID. Hello. Don't beat him. Don't beat him. Don't touch him. Em volta de Bassel Adra há crianças, jovens e adultos à espera que chegue ajuda médica. Vão tentando acalmá-lo enquanto conversam sobre o que se passou, explicam como tudo começou, riem, veem vídeos gravados do momento. Tudo isto parece banal. E é, explica Sami Hourani. Has that been happening now, like every day? More or less on daily basis, yeah. Ser daqueles sítios que se ficássemos aqui um mês, acho que íamos ver muita merda a acontecer. Yeah. Tive agora a não escalar, né? Bem-vindo à nossa feriata. Menos de meia hora depois de chegarmos a Massafriata, estamos já a caminho do hospital mais próximo. O jeep de Sami Hourani, sobrelotado, vai cambaleando por estradas esburacadas de terra batida, atrás da ambulância que leva Bassel Adra ao hospital de Yatta. So this is the road to the hospital? Wow. I can see why they take so long, right? Bassel Adra é visto por médicos. Horas depois recebe alta e volta a casa para descansar. Mas para o resto de nós, a noite não termina aqui. Guys, if something happened tonight, I will be sorry to wake you up. No, you will. No. يلا روح طير. You'll have to. Okay. Yeah. Let's agree that you have to. We can sleep in a month in Lisbon. Look, and what's going on is in Hebrew, I don't speak fluent Hebrew, but I do understand Berlin. And sometimes the army threat us to arrest us, and they don't do, and sometimes they do. For me, I was threatened, and sometimes I was in jail, and sometimes nothing happened. But anyway, I expect that they will come to the bridge night looking for me and Wes. If they come, then it will wake you up. At least you will be get around in the community. No, of course. Yeah. Absolutely, yeah. Sami Hourani tem 24 anos. Diz que perdeu a conta à quantidade de vezes que teve de fugir do exército israelita. Desde que se lembra de ser gente, que se lembra também de resistir à ocupação. É impossível crescer em Tuane e não ser ativista, diz. How many times have you been taken to jail? I mean, I was in jail 3 times. I was detained for several times, and I ran from arrest 100 times. So they try to take you and you run. Yeah. Super funny. It is not, but I mean, Yeah. I mean, this is sometimes, we are crazy Palestinians. After everything happened, like a huge problem, we go back home and then we start to laugh about it so much, even it's so fucking painful. Passa das 2 da manhã em Tuane e tivéssemos nós contado, não chegariam todos os dedos que a natureza nos deu para calcular as vezes que Sami Hourani viu os vídeos gravados esta tarde. Na casa que faz de centro de operações dos Youth of Sumud, o ativista não tira os olhos do telemóvel faz horas. Com uma mão, segura o tubo de xixa que vai fumando. Com outra, o telemóvel, tão mais perto dos olhos quanto o sono lhe exige. Os gritos captados pelos vídeos. Ele é jornalista. Isto é ilegal. Vocês sabem que isto é ilegal. Vão enquanto pela sala quase despida, que é só cadeiras de plástico, garrafas de sumo e de água meio vazias e colchões empilhados a um canto. E Sami Hourani ri. Ora sozinho, ora com a mãe que por ali passou a garantir que tínhamos jantado, ora com os irmãos mais novos, que tentam aproveitar para ficar acordados até mais tarde, ora com os camaradas, que vão dormindo intermitentemente, entrando e saindo da sala, ora connosco, na mesma luta contra o sono. E soubemos no dia seguinte, Fadel Rabai, o pastor que viu as suas árvores destruídas há umas horas, também ele está acordado, de vigília com os seus camaradas. O exército israelita não aparece em Tuane durante toda a noite, mas até às 4 da manhã acompanhamos Sami Hourani na vigília, antes de lhe sugerirmos que deixe o telemóvel de lado e vá também descansar. Antes disso, e antes de soltarmos uma daquelas perguntas que assim que sai da nossa boca, soa imediatamente errada. Perguntamos se tudo isto que vimos hoje em Massafriata é normal. Do outro lado da mesa branca de plástico, ainda a segurar a xixa numa mão e o telemóvel na outra,
A resposta de Sami Hourani sai automaticamente. What the fuck is normal? Mas que merda quer dizer normal? – 9 de maio de 2022. Em Tuani, acorda-se com o cantar de galos, o chilrear de pássaros e o riso de crianças de mochila às costas. A maioria das famílias que aqui habitam vive do pastoreio e da agricultura própria, do pouco que se consegue produzir num quase deserto do Médio Oriente. Raramente passam carros, não há lojas, nem um único restaurante aberto em toda a aldeia. Se a isso se puder chamar silêncio, então o silêncio é apenas interrompido pela constante lembrança de que, apesar da tranquilidade aparente, Massaferiata tem pouco de tranquilo. And what's this? What's this sound? Planes. Estes sons são os aviões, diz Ali Awad, escritor e ativista dos Youth of Samud. É ele quem nos recebe hoje. The military planes? But you don't see them, right? Yes. You never see them? Do you know F-16? No. It's kind of a rocket. And it goes like faster than the sound. Oh, okay. Yeah. Like you hear they are like less, like higher, like lower, and you can see them like small, like the same size of the phone. Yeah. And you hear their sound here, and they are already there. Yes. Okay. So when you hear the sound, they're already gone. Yeah. If you hear the sounds, you are still alive. Because we keep looking up to see where is it, and we never find anything. I realized that, for example, Sami doesn't even listen to this anymore. Because we were like, oh, what's that sound? And he was like, what? I was not listening. Ali Awad tem 24 anos, a mesma idade que Sami Hourani. Desde miúdos que se conhecem e desde miúdos que aprenderam a entender que a zona onde vivem é uma zona militar. Não há outra maneira. Cada avião a passar, cada helicóptero, cada tanque de guerra, cada explosão é apenas mais uma operação do exército israelita. A banalidade normalizou-as de tal forma que o que a nós nos faz tremer, a eles passa despercebido. Viver em Massaferiata é um ato de resistência. E isso não se nota apenas nas coisas mais graves, na violência constante ou na dificuldade em sustentar uma família sob ocupação. Nota-se também nas coisas mais mundanas, como ir à escola. Ali Awad sabe-o bem. É por isso que ele e outros palestinianos de várias aldeias de Massaferiata, em conjunto com ativistas internacionais que por cá vão passando, acordam todos os dias por volta das 7 da manhã para esperar os militares israelitas que acompanham crianças de aldeias vizinhas até à escola de Tuani e que à tarde voltam a fazê-lo no regresso a casa. And can you talk about like what's happening now? So we're here with the kids and the students. Like, why are we here, really? These kids are from my village Tuba, and they are waiting for the army in order to show up to escort them through the illegal outpost of Khafat Mahon back home to the other side, to their village Tuba. Foi exatamente em Tuba que Ali Awad cresceu. Quando era criança, ele próprio foi acompanhado por militares até à escola em Tuani, a mais próxima da sua aldeia. Talvez perguntem por que esperam crianças por soldados da força ocupante para os acompanhar todas as manhãs e todas as tardes no caminho de casa para a escola e de escola para casa. O mesmo perguntamos nós. É uma aventura andar sozinho nesta estrada, diz Ali Awad. O caminho mais curto de Tuba a Tuani faz a pé durante cerca de 20 minutos. São pouco mais de 2 km por uma estrada de terra batida que passa por entre o colonato de Havat Maon, um assentamento construído de um dos lados dessa estrada, em 1981, por colonos israelitas, e mais tarde relocalizado para o lado contrário da estrada, no final dos anos 90. Havat Maon é apenas um de cerca de 150 colonatos em toda a Cisjordânia, segundo a Organização das Nações Unidas, onde vivem à volta de 630 mil colonos israelitas. Um número em constante expansão, resultado do apoio e promoção do governo israelita. Todos os colonatos da Cisjordânia são, sem exceção, considerados ilegais de acordo com a lei internacional. No artigo 49 da Convenção de Genebra lê-se:
A potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado. Mas além de ser ilegal à luz do direito internacional, Havat Ma'on é dos poucos que o Estado israelita também põe em causa. Em 2006, depois de um acordo diplomático com os Estados Unidos da América, o governo do então primeiro-ministro Ariel Sharon ordenou a demolição de 24 colonatos na Palestina. Havat Ma'on seria o primeiro a ver os seus 340 colonos transferidos. 16 anos depois, não só continua de pé, como a sua população cresceu para quase 600 pessoas. E se há 30 anos os familiares de Ali Awad conseguiam andar pela estrada que liga Tuba a Tuani, isso mudou com a expansão de Havat Ma'on, que deixou os palestinianos encurralados. From 2002 until 2004, the kids were obliged to make a detour around the outpost in order to reach to the other side, extra 10 kilometers of climbing the hills, to be away from the settler violence. So 10 kilometers just to go to school? Yes. So They attack kids? For sure. No início dos anos 2000, a violência de colonos contra palestinianos de Tuba e Tuani cresceu ao ponto de passar a ser impossível utilizar a única estrada viável que liga as duas aldeias. Como alternativa, crianças passaram a deslocar-se por um outro caminho. Um caminho 4 vezes mais longo, por entre montanhas e colinas. 2 hours walking at the morning, 2 hours walk back at the afternoon in order to reach to the village. Some of the kids used also to ride donkeys in order to reach to the school. And also the road like that they used even in the detour, like the settlers attack, or like as long as they see Palestinians, as long as they can their sight comes, they attack the Palestinians that walk there under the risk of their violence. So even it was not also safe. Foi isso que aconteceu em setembro de 2004. Um grupo de 12 colonos israelitas desceu desde Havat Ma'on até à estrada para atacar 5 crianças e 2 voluntários norte-americanos da organização não-governamental Christian Peacemaker Teams. Os colonos usavam máscaras para esconder o rosto e armavam-se de paus e correntes. Kim Lamberty, uma das voluntárias, acabou com um braço e um joelho partidos e ficou com feridas no rosto. Chris Brown, outro dos voluntários, ficou com múltiplas feridas e ainda um pulmão perfurado. Miriam, uma das crianças palestinianas, foi também agredida na cabeça com um pau. Pouco mais de uma semana depois, colonos encapuzados voltaram a atacar voluntários que escoltavam as crianças de volta à casa. Desta vez, os voluntários representavam a Amnistia Internacional, a Operation Dove e a Christian Peacemaker Teams. 5 voluntários foram atacados com pedras e 3 foram ainda espancados com paus de madeira. As queixas das organizações internacionais pressionaram o governo israelita a agir. Mas em vez de os colonos terem sido punidos, a decisão do Knesset, o parlamento israelita, foi destacar diariamente, 2 vezes por dia, um grupo de militares a acompanhar as crianças para a escola e de volta para casa. Desde 2004 que praticamente só colonos israelitas, militares israelitas e crianças palestinianas acompanhadas por militares israelitas passam por esta estrada. Mais ninguém. For how long are you here today? 1 hour already waiting for the soldiers. Oh wow. Yeah. And is it like that, like frequently? So you wait? Yeah, I mean like it depends like on the mood of the soldiers. Like they see like I have no authority like to bring the soldiers, so it depends like on the soldiers to show up like or not. So as long as the soldier himself decide to show up, the kids could come back to homes. If not, we are waiting. And so the kids miss classes sometimes, Yes, right? of course. If the army also decide not to show up, the kids have to wait in their village side from the other side of the outpost. Their village side from the other side. We wait for 1 hour, 2 hours, and this means 2-3 classes at the morning at least, or sometimes to cancel the whole day and to come back to their homes if the army did not show up like at all. A escolta de crianças palestinianas entre Tuba e Tuani não acontece isolada de tudo o que se passa em Massafra Yatta. E para entender como chegamos aqui, é preciso recuar pelo menos até ao final dos anos 60. Em 1967, o Estado israelita, que já ocupava uma grande parte da Palestina, roubou a península de Sinai ao Egito, os Montes Golã à Síria e ainda a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e uma grande parte da Cisjordânia, territórios palestinianos, no que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Desde essa altura, a expansão do território israelita na Cisjordânia não parou de crescer, e a presença militar também não. A partir dos anos 70, o governo israelita começou a implementar o que chama de firing zones.
zonas de treino militar utilizadas pelo exército, onde é proibida a presença de civis. Hoje, cerca de 18% de todo o território da Cisjordânia é considerado firing zone, quase 2 em cada 10 km². Em Massaferiat há uma delas. Em 1980, o governo israelita criou a Firing Zone 918, numa área de 3.000 hectares onde estão localizadas cerca de 12 aldeias de Massaferiat e onde vivem mais de 1.000 pessoas. Desde essa altura, passou a ser quase impossível construir casas, escolas, abrigos para animais ou estruturas de apoio para a agricultura, passagens de eletricidade ou de água. Tudo isto enquanto, mesmo ao lado das populações, se faziam treinos com aviões militares, tanques, armas de fogo e explosões. Viver em Massaferiat já era difícil, mas em 1999 piorou. Depois de iniciarem um processo judicial nos tribunais israelitas que tentava anular esta firing zone, 17 famílias residentes em Massaferiat chegaram a acordo com o Estado de Israel. Abandonariam as suas aldeias em troca de permissão para poderem voltar e trabalhar as suas terras, apenas às sextas-feiras, sábados, feriados israelitas e 2 outros momentos durante o ano, na altura das colheitas, um mês de cada vez. As 17 famílias concordaram desistir do processo e em novembro de 1999, menos de um dia depois de terem entregado cartas de despejo a alguns dos residentes, militares israelitas entraram por Massaferiat adentro e despejaram cerca de 700 pessoas, destruindo cisternas de água, abandonando animais, confiscando tendas, colchões, lençóis e comida, e selando a entrada de cavernas onde algumas das famílias viviam. 700 pessoas ficaram em situação de sem-abrigo e sem meios de subsistência de um dia para o outro. Tudo, claro, a bem da sua segurança. I was 1 year old and half, I don't remember, but of course I was there with my family when they were evacuated from Tuba, and so like 6 months the people were staying homeless, away from their homes in the whole area of Massaferiat. Every time the people will try to come back to their homes inside what's so-called the firing zone, they also push them again. 4 meses depois, em março de 2000, o Supremo Tribunal israelita suspendeu temporariamente os despejos e permitiu que voltassem às suas casas enquanto deliberava sobre um novo processo judicial. Um processo iniciado por quase 90 famílias. Imediatamente depois dessa decisão, uma grande parte das pessoas despejadas voltou à sua aldeia. Outras não tinham já para onde ir. As suas cavernas estavam emparedadas ou tinham sido destruídas, os seus depósitos de água selados e os seus animais roubados por colonos. Enquanto isso acontecia, corria a batalha legal. Because like the legal battle since 2000 until today, it's between the Israeli army and the residents of the lands. And that was 20 years ago. 22 years ago, exactly. Durante 22 anos, mais de 1000 pessoas estiveram neste limbo, sabendo que a qualquer altura poderiam ser expulsas novamente. Look, like even we could come back with this interim injunction in 2000. Since then until today, we are living under threat of expulsion and evacuation. Here in Massaferiat, weekly, like almost weekly, there is either a distribution of demolition orders against people's structures or like actual carrying out of demolition. Besides that, the people were like not living normal life like any other village or in another place of the world. Here in Massaferiat, like the villages are deprived from the basic services because any attempt of building any is under threat of demolition. Tudo isto tem raízes num dos acordos de paz mais famosos do século passado. Os Acordos de Oslo, assinados em 1993, dividiram a Cisjordânia em 3 áreas. A área A, onde a autoridade palestiniana, o governo interino da Palestina, detém a administração política e de segurança e corresponde a 18% do território e onde vive cerca de 20% da população palestiniana. A área B, que a autoridade palestiniana governa, mas partilha com o exército israelita a responsabilidade da segurança, inclui 22% do território e 70% da população palestiniana. E a área C, que cobre cerca de 60% do território. Aí, o exército israelita está responsável por toda a zona e é onde vivem os restantes 10% da população. Massaferiat faz parte da área C, o que significa que qualquer construção que residentes queiram fazer nas suas terras tem de ser previamente aprovada pelo Estado de Israel. Caso contrário, corre o risco de ser considerada ilegal e destruída imediatamente. Segundo a ONG israelita Peace Now, entre 2009 e 2018, apenas 98 licenciamentos foram aprovados na área C, de um total de 4.422 pedidos. Pouco mais de 2%. No mesmo período, foram publicadas mais de 10.000 ordens de demolição, um número que só tem crescido. O longo processo judicial a que este caso esteve sujeito pedia que as famílias queixosas provassem que já viviam nestas aldeias antes da Firing Zone 918 ter sido declarada, em 1980.
O que na verdade não parecia difícil. Não só há imagens de satélite que comprovam a presença humana antes dos anos 80, como há registros antropológicos que vão até ao século XIX, bem antes da Nakba, ou catástrofe em árabe, o nome dado por palestinianos ao processo que levou à criação do Estado de Israel, em 1948, e que expulsou mais de 800 mil pessoas palestinianas de suas casas e destruiu mais de 500 vilas. A família de Ali Awad, conta ele, é uma das que tem raízes nesta zona há muitas gerações. And if I want to talk about my roots, my grandfather was born in the 40s in the village of Tuba. We are not refugees that we came from another place. All our my ancestors' generations, for now 13 generations in Masafer Yatta, the family is there. We never been moved from another place. Even in the Nakba and in the occupation in the 67, all since the occupation and the establishment of the State of Israel that happened since 48 until today, we never moved from Masafer Yatta. So the great-grandfather of my grandfather was born even in Tuba in the 19th century. So during the Ottoman Empire. É aqui que chegamos ao dia 4 de maio, o dia em que Rafael Cortés e eu aterramos na Palestina, e o dia da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O que o juiz David Mintz, ele próprio um colono israelita na Cisjordânia, concluiu foi que não é possível provar a existência de habitação permanente naquelas aldeias a quando da criação da Firing Zone 918. Mesmo perante os relatórios de antropólogos israelitas Shuli Hartman e Gideon Kressel, que foram desconsiderados como impressões em vez de factos ou não convincentes. Por outro lado, o juiz utilizou como base o registro antropológico de um outro investigador, Yaakov Havakuk, que alegadamente comprovaria a não existência de habitação permanente nesta área. Semanas depois, foi o próprio Yaakov Havakuk que, em entrevista ao projeto de jornalismo palestiniano Mais 972, disse discordar da interpretação que o juiz fez do seu livro. O antropólogo israelita, que visitou as povoações várias vezes nas décadas de 70 e 80, sublinhou que as famílias viviam de facto lá. Cito: "Era a sua casa. Sentei-me com eles, experienciei o seu cotidiano e tudo o que vem com isso." Em 2000, o próprio Yaakov Havakuk tentou depor em tribunal a favor das famílias de Masafer Yatta, mas foi proibido pelo Ministério da Defesa israelita, para o qual trabalhava. Assim, 22 anos depois do início deste processo, os tribunais israelitas deram luz verde ao que, efetivando-se, será uma das maiores expulsões das últimas décadas na Palestina. And the goal is to evacuate the people, because this is what Ariel Sharon said. Former Prime Minister Ariel Sharon in 1981 in the Settlements Affairs Committee in the Knesset, which is the Israeli parliament, said we have the interest in the army to declare this area as a firing zone in order to hold the villagers from the hills to the desert. So Ariel Sharon himself recognized that we were there. O que Ali Awad diz é verdade. Documentos confidenciais do governo israelita recentemente tornados públicos demonstram que a criação de firing zones na Cisjordânia fazia parte de um plano maior. Numa reunião secreta em 1979, o então ministro da Agricultura Ariel Sharon, mais tarde primeiro-ministro israelita, disse, e cito: "Como pessoa que iniciou as firing zones em 1967, elas foram criadas com um propósito: disponibilizar reservas de terra para colonados, de modo a criar uma oportunidade para colonos judeus na área." 2 anos depois, numa outra reunião, Sharon foi ainda mais longe, dizendo que a Firing Zone 918, em Masafer Yatta, foi criada com o objetivo de parar, cito, a propagação de aldeões árabes nas montanhas em direção ao deserto. Para Ali Awad, esta decisão é só mais um passo na estratégia de limpeza étnica da Palestina. Para entender isso, basta olhar para como a área declarada Firing Zone foi desenhada. Enquanto as aldeias palestinianas precisam de ser evacuadas, por razões de segurança, os colonatos, ou outposts, como Ali diz, podem ficar. They said the area where the outposts are located, we don't need it for the training, but for the villages that are located away from the outpost, this is what we exactly need to train in. So the residents of these villages have to go away in order to make space to the army room for. So the settlers can say. Yes. Os colonos não só podem ficar, como têm expandido o seu colonato a olhos vistos. Quando falamos com quem vive em Tuani, residentes apontam para as colinas explicando como há uns anos tudo aquilo era espaço de pastoreio. Hoje, multiplicam-se as casas e os abrigos de animais pertencentes a colonos. And what do you think will happen now? In the next few weeks, what's going to happen? What will exactly happen is not clear, but for sure that if a person, which is the Israeli army, I mean in this idiom,
are fighting with you without any hesitation of demolishing your home for 22 years. If you get a decision from the High Court to do whatever you want, you have the green light to use this land. What would you expect? When the Israel High Court gave the green light to the army, they destroyed like the village. So we expect this, or that they will just like raise like the amount of the Israeli trainings inside among the Palestinian houses. Also, like for what we are facing in the occupied territories is that Israel invent law in order to justify the crime that is committed against us. So if the army will come and destroy my home, and they go to the Israeli court to file against it, they will say, no, this is not your land. This is the Israeli High Court have ruled it for the army, and the army has the right to do whatever in it. Are people thinking about leaving? Not at all. To live where? Like to live where? Like I told you, like people like the shape of this land have shaped them in becoming shepherds and farmers, and to live like next to their land. Away from their land, it's impossible for them to live. Like for example, like the people in Masafa Riyadh, all of them are just one job, which is shepherds. Not like to be able, like not engineers or teachers or whatever that will survive in the city. So people like have even no house in a city to go to it. So people like have no alternative. Yani maybe if the people had alternative, they maybe would leave. But the evacuation is not just like homelessness, but also executing the livestock and the livelihood sources. A nossa conversa com Ali Awad já durava mais de meia hora, quando finalmente, na estrada. The army arrived. Ah, yeah? Yeah? Where? Ah, there. Finalmente chegaram agora. Os soldados estão numa carrinha, Jeep, na verdade Toyota, gigante, e vão levar agora as crianças para a aldeia. Aqui há mais uma hora. Na verdade eles têm tipo... eles vão andar. So they walk. So they don't even go in the car. Oh wow. And so and how long is the trip now, walking? Behind this hill. And then the other side, the kids will walk by themselves for another same distance, I guess. 10 minutes? Yeah, 20 minutes. 20 minutes, if the settlers will not attack them, they will be home. And so now you have someone there waiting for them. Yes. So kids learn from a very early age what the occupation is. Yeah. For now, like, even when I was their age, like, I did not understand what was going on. Mm-hmm. And I thought it was normal because I was born in this situation. Mm-hmm. But growing up, they will understand that it's not normal. How old are they? Between 6 to 13. Já vi muitas coisas difíceis de acreditar na Palestina. Militares aos tiros num campo de refugiados, filas com dezenas, centenas de pessoas revistadas apenas para atravessar um checkpoint, ruas bloqueadas a palestinianos onde eu, português, branco, ateu, podia entrar, casas de palestinianos tomadas à força por colonos, sistemas de proteção de palestinianos contra pedras, lixo e até ácido, enviado por esses mesmos colonos. Bairros inteiros fechados para que celebrações israelitas sionistas possam acontecer em terras ocupadas. Mas nada foi tão inacreditável como isto. Uma estrada de terra batida apenas com 7 crianças sozinhas, de mochila às costas, a andar a pé debaixo de um sol abrasador, escoltadas por uma carrinha militar branca, ocupada por soldados, sentados atrás do grupo. Do outro lado, já em Tuba, espera-nos um outro grupo de ativistas. Nós ficamos onde sempre estivemos, debaixo de umas árvores, a olhar ao fundo as crianças desaparecer, esperando que cheguem seguras ao outro lado. E enquanto as crianças vão desaparecendo no horizonte, uma a uma, o que sobra é o que voa mais alto.
uma bandeira israelita no topo da carrinha. Everything is okay? Yeah, we are with the children, with them. Okay. Sorted, right? The kids arrived. – 15 de maio de 2022. Em Ramallah juntam-se hoje milhares de pessoas de todos os cantos para relembrar a Nakba. 74 anos de catástrofe. Chegamos à capital administrativa da Cisjordânia hoje de manhã para cobrir a manifestação. Os 6 dias que passaram desde que saímos de Massaferiata foram 6 dias de ansiedade, de um formigueiro na barriga e um pensamento nervoso, mais ou menos constante, de que não estávamos no sítio certo. Pouco depois de termos chegado a Tuani, há uma semana, Rafaela Cortês disse-me: isto era daqueles sítios que se ficássemos aqui um mês, íamos ver muita merda acontecer. Isto a partir de agora é mesmo um escalar. E foi. Basta abrir o WhatsApp, o Instagram, o Twitter ou os jornais palestinianos para perceber que nada do que lá deixámos ficou mais calmo. Multiplicaram-se as casas demolidas, os abrigos destruídos e os ataques a palestinianos e a ativistas internacionais. Era para lá que queríamos ir. Mas se não conseguíamos voltar nós a Massaferiata, o apartheid israelita faria Massaferiata voltar até nós. Enquanto os protestos decorrem em Ramallah, num misto de raiva, tristeza, cansaço, energia e alegria, apanhamos um táxi em direção a um sítio que não parece albergar mais do que um sentimento: desespero. Hi Ricardo, look, we are still in the court. At least we will finish around 3:34. So I don't know, guys. Do you want still to come? Sami Hourani, o ativista que nos recebeu em Tuani, fez hoje uma viagem de quase 70 km desde Massaferiata até à prisão de Ofer, entre as cidades de Ramallah e Beitúnia. Ofer é ao mesmo tempo uma prisão e um tribunal militar. Foi construída como tal em 2002, em terra palestiniana expropriada depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Desde aí, milhares de palestinianos passaram a ser aqui julgados, detidos e presos. Ofer é o epicentro de uma estratégia que o apartheid israelita utiliza há décadas na perseguição judicial e militar a palestinianos de toda a Cisjordânia: a detenção administrativa. Basicamente, a detenção de pessoas sem acusação, sem julgamento e sem condenação, baseada em provas secretas a que os detidos não podem ter acesso. Segundo esse sistema, qualquer pessoa palestiniana contra a qual existam, cito, fundadas suspeitas de que esta é um risco para a segurança da área ou a segurança pública, pode ser detida até 6 meses, renovável indefinidamente. Em março de 2022, quase 500 pessoas estavam em detenção administrativa em toda a Palestina, incluindo menores. Entre 2017 e 2021, 5.728 ordens de detenção administrativa foram publicadas. Só em 2021 foram 1.595. Sami Hourani vai ser ouvido numa audiência referente a um caso do início de 2021. Quando nos avisou que lá estaria, disse-nos também que talvez fosse tarde demais para conseguirmos autorização para, enquanto jornalistas, assistir à audiência. Fomos à mesma. Estamos agora a entrar na prisão de Ofer, em Beitúnia, perto de Ramallah. Vamos ver se nos deixam ir à audiência do Sami. A entrada no campo de Ofer faz por um corredor com pouco mais de 1 metro de largura e sem teto. De um lado, um muro de betão, do outro, grades de metal, ambos cobertos de arame farpado. É aqui que nos apercebemos da extensão de tudo isto, ou pelo menos é aqui que nos apercebemos do quão maior é Ofer do que imaginávamos. Os edifícios estendem-se em tons de cinzento até onde já não os vemos. Andamos alguns minutos, atravessamos mais um corredor de betão e metal, abrimos uma porta e damos connosco no que se pode chamar uma sala de espera. Cadeiras de metal lado a lado, cacifes, caixotes de lixo, um pequeno telheiro e, claro, muita gente à espera. Tudo rodeado de mais metal, mais betão e mais arame farpado. Hello? Hello? Hey, hello. We are... Can we... Na recepção, do outro lado de uma porta blindada, militares israelitas deixam claro que não podemos entrar sem autorização. É isso que tentamos, ligando ao Departamento de Relações com a Imprensa do Exército Israelita. My name is Ricardo. Riham, Sami Hourani's lawyer, gave me your contact.
I'm a journalist. We're covering the Sami Irani's trial, and we wanted to be able to be at the court hearing. Is that a possibility? Okay. Okay, perfect. We're actually already in offer at the waiting room, outside. Okay, perfect. Thank you. Eldis, I think there will be no problem. Se calhar vai dar. Enquanto esperamos, várias outras pessoas fazem o mesmo ao nosso lado. A espera para entrar em Offer é apenas mais um exemplo da humilhação a que pessoas palestinianas são sujeitas. Sem que ninguém lhes responda ou os deixe entrar, a única opção que têm é esperar aqui, na rua, faça chuva ou faça sol, o tempo que for preciso. When did you arrive here? What time? 10 a.m. 10 o'clock. Wow. It's been 3 hours. Number. And your name? Abdallah. Abdallah conta que chegou ao Offer 3 horas antes de nós. Não vai ser ouvido num julgamento nem detido por qualquer razão. Veio com a mulher e o filho mais novo desde Hebron, a várias horas de distância, à procura do seu filho mais velho, de quem não sabe desde ontem. E durante as 3 horas que aqui esteve, ainda não conseguiu falar com qualquer funcionário. Se calhar nem sequer sabem se ele está preso. Só não sabem dele. Mas a primeira opção, se calhar, é tipo, não sabemos ele está na prisão. Algum tempo depois, Abdallah e a família recebem notícia de que o filho não está ali. Dizem-nos que o destino é uma outra prisão em Jerusalém. Já nós, ainda agora começámos a espera. Lá dentro, a audiência de Sami Irani vai decorrendo. Já enviámos os documentos, já enviámos passaportes, já enviámos o nosso carteira de jornalista e agora estamos à espera. Mas parece que a audiência já começou. E esperamos. Ai, o caralho. E esperamos. E esperamos. Não vai dar, pois não? E esperamos. 2 horas. Estamos aqui a 2 horas. E esperamos. Meu Deus. E a Latif. E esperamos. I was just informed that we'll be authorized shortly. E, finalmente, o IDF, o exército israelita, dá-nos autorização para entrar. Hello? I spoke to the spokesperson for the IDF and they let me in. I'm a journalist. Sorry? What's your name? Ricardo and Rafaela. She's... What's this? This is a recorder. No. No? Okay. Sorry? Passport? Only the passport. Just Not phone? phone, no. Notebook? Nothing. Just passport. Huh? Okay. Não se pode levar nada. Não. Nem Não. notas, Não. Conseguimos assistir a não mais do que os últimos 5 minutos da sessão e não percebemos uma única palavra do que a juíza e os assistentes disseram. Toda a sessão é em hebraico, com pequenas partes traduzidas para árabe por um funcionário ou pela advogada de Sami Irani. Mas se não percebemos o que foi dito, há pelo menos uma coisa que é clara no momento em que se entra no barracão branco feito de sala de julgamento. É que esta é uma sessão onde todas as pessoas, excepto nós, a advogada de Sami e as suas testemunhas, são militares. Um tribunal onde quem acusa, quem detém e quem julga é a mesma organização. O exército israelita. What happened a year ago? When the Israeli army raided the village next to Tuani, next to my village, they shot Harun Abu Aram, Palestinian guy from the village there. Simply they shot him in the neck because he was defending his properties from being confiscated by the army. And as a response to this crime, we start to organize demonstrations and inviting people, demanding justice for Harun.
and demanding in the occupation. Since then, after demonstration finished on the 8th of January, I went back home and the Israeli army came at my house and arrested me. I was in jail, so I was just kidnapped until they charged me. It's all kidnapping in the end of the day. O evento que Sami Hourani menciona aconteceu na aldeia de Rakiz, em Massafariata. Tudo começou depois de várias casas terem sido demolidas pelo exército israelita, incluindo a de Harun Abu Aram, de 24 anos. Em resposta à sua situação de sem-abrigo, Abu Aram iniciou obras de recuperação da casa e poucas semanas depois, os militares voltaram. Ao verem Abu Aram a reconstruir a sua casa sem licença, os soldados tentaram confiscar o gerador que estava a utilizar. Abu Aram resistiu e levou um tiro que o deixou até hoje paralisado. Sami Hourani passou uma semana detido por ter organizado e participado na manifestação de 8 de janeiro de 2021. Um dos militares acusa-o de o ter agredido durante os protestos, de ter obstruído a ação do exército e de ter entrado numa zona militar interdita. Quando foi finalmente libertado, foi proibido de voltar a protestar publicamente nas ruas e ainda a pagar 10.000 shekels, o equivalente a quase 3.000 euros à data de edição desta história. Em agosto de 2022, 4 peritos da Organização das Nações Unidas publicaram uma declaração sobre este caso. Nela, apontam que a acusação contra Sami Hourani baseia-se no facto de que ele era considerado pelo exército israelita o principal instigador da manifestação pacífica de 2021. Citando: "O julgamento em curso de Sami Hourani mostra claramente uma tendência agravante de criminalização e assédio de ativistas pelos direitos humanos, com o objetivo de os silenciar e erradicar o trabalho de direitos humanos feito na região." Lê-se ainda: "Lamentamos o facto de o julgamento de Sami Hourani ser levado a cabo pelo sistema de justiça militar, que está aquém dos critérios para um julgamento justo estipulados pelo direito internacional. A aplicação sistemática de jurisdição militar aos palestinianos é descaradamente discriminatória, uma vez que os colonos judeus na Cisjordânia estão sujeitos à jurisdição civil." Protestar em pleno apartheid é perigoso. O exército israelita não admite que ativistas palestinianos resistam à ocupação da sua terra. Mas não só. Também não admite que se fotografe a prisão onde são julgados. And there is also still more. No. What? What are they saying? We are not allowed to be. We are not allowed to document anything. He will fuck us. What's happening? I'll show. You take the picture? What are they saying? He said it's forbidden to take pictures. I will fuck you. Okay, sorry. Passaram-se 5 meses desde que eu e a Rafaela Cortês chegámos à Palestina, a 4 de maio de 2022. 5 meses desde a decisão do Supremo Tribunal Israelita que deu luz verde à destruição de Massafariata. 5 meses onde tudo aconteceu. Famílias forçadas a abandonar as suas habitações, balas disparadas contra casas, veículos confiscados, explosões detonadas por entre aldeias, tanques de guerra a passear entre populações, granadas de atordoamento e de gás lacrimogéneo enviadas contra ativistas, rusgas noturnas por parte de militares, ataques por parte de colonos. No final de junho, Sami Hourani foi detido durante 8 horas. O seu carro ficou confiscado. Em setembro, o seu pai, Hafez Hourani, foi atacado por colonos que lhe partiram 2 braços e logo a seguir, detido pelo exército israelita. Mas em 5 meses algo ficou na mesma. O apartheid israelita continuou com o apoio internacional que sempre teve, exposto ainda mais cruamente pela visita de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, em julho, e de Ursula von der Leyen, em junho. A presidente da Comissão Europeia começou o seu discurso dizendo: "A União Europeia e Israel partilham laços e vínculos únicos porque temos uma história comum e partilhamos valores." Não posso garantir que assim seja, mas tenho para mim que o deserto de Massafariata, esse também ficou na mesma. Com mais calor ainda, suspeito, e ainda mais castanho, mas na mesma. E se continuarmos a subir a colina desde Mefakkar até ao ponto mais alto, onde se contempla um horizonte que parece não acabar nunca, também lá encontraremos o abrigo quase abandonado dos Youth of Sumud, ainda com paredes por pintar, a cair aos bocados, e ainda com as mesmas 3 pequenas árvores, talvez com algumas mais folhas verdes. É bem possível que um dia seja mandado abaixo, quando não houver mais famílias para expulsar. E é bem possível que se erga novamente. Não nos esqueçamos do significado de Sumud: perseverança. Muito mais do que apenas perseverança.
eu sou a Maria Almeida e estive a editar esta reportagem com o Ricardo Esteves Ribeiro e a Rafaela Cortês. Na última vez que estive na Palestina com o Ricardo, em 2017, saímos de lá com a sensação de que um dia íamos voltar. O resultado acabou por ser um dos primeiros trabalhos que fizemos sobre a ocupação da Palestina e a primeira série do Fumaça. Mas sabíamos que íamos voltar porque no Fumaça não gostamos de fazer as coisas pela metade. Mesmo que os holofotes mediáticos desviem para o outro lado, queremos continuar a falar sobre a Palestina e a contar as histórias das pessoas que existem e resistem à ocupação e ao apartheid israelita. Mas para isso precisamos do teu apoio. Estas investigações custam-nos muito tempo e muito dinheiro. Se gostaste desta reportagem e acreditas no nosso jornalismo de investigação, ajuda-nos a chegar ao objetivo de sermos totalmente financiados pelas pessoas que nos ouvem. Faz uma contribuição mensal, caso tenhas essa disponibilidade, claro, e junta-te à comunidade de Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Muito, muito obrigada. Se quiseres saber mais sobre o que se passa em Massa Afariata, vai ao nosso site e vê também fotografias, ilustrações e mapas que te podem ajudar a perceber melhor algumas das coisas que falamos neste episódio. Este episódio foi escrito pelo Ricardo Esteves Ribeiro e editado pela Rafaela Cortês e por mim, Maria Almeida. O Pedro Miguel Santos fez o fact-checking, o Bernardo Afonso a edição de som e a banda sonora original e a Joana Batista o design. A Margarida David Cardoso e o Nuno Viegas juntaram-se ao resto da equipa para a edição do grupo. Fazem ainda parte do Fumaça o Danilo Tomás, o Fred Rocha e o Luís Marquês. Até já.